Está conosco Danilo Arruda da Luz, com quem vamos conversar sobre o Centro Espírita e a reunião mediúnica. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Jesus e os dias de hoje. O Centro Espírita tem por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita através das suas atividades básicas, que são as palestras públicas, estudo sistematizado da doutrina espírita, atendimento espiritual, evangelização da infância e juventude, estudo e prática da mediunidade e serviço de assistência e promoção social. Está conosco Danilo Arruda da Luz, com quem vamos conversar sobre o Centro Espírita e a reunião mediúnica. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina, eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas, faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias,
onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens. Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. O título desta mensagem é Jesus e os dias de hoje. Ela está no CD número 21. Os CDs Momento Espírita são produzidos pela Federação Espírita do Paraná e podem ser adquiridos através do site momento.com.br. Agora vamos conversar com Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Estadual da Federação Espírita do Paraná e participa da AMEM, Associação Espírita de Maringá, sobre o Centro Espírita e a reunião mediúnica. Danilo, é uma satisfação muito grande ter você mais uma vez neste programa. O Espiritismo é uma doutrina que tem nos centros espíritas o melhor local para ser estudada. Então nós vamos falar hoje sobre o Centro Espírita. Qual é a definição que nós poderíamos dar para um centro espírita? Olá, Ivone, alegria minha de estar de volta. O Centro Espírita nós podemos considerar primeiramente como sendo uma escola, um local, uma escola, porque é lá onde nós poderemos estudar mais aprofundadamente sobre a doutrina espírita propriamente dita e outras coisas relativas à nossa vida em função dos conhecimentos espíritas. Também podemos dizer que ele tem um papel, é um local que faria a função de um hospital, pois que nós auxiliamos os espíritos, tratamos os espíritos no que diz respeito ao lado espiritual, auxiliamos nesse aspecto, né? Ajudamos. Considerando aqui, é óbvio que jamais entramos dentro das terapias, psicologia, psiquiatria, essas coisas que não são da responsabilidade da doutrina espírita, mas auxiliamos a entender a dimensão espiritual, o que é o espírito, as dificuldades, conflitos, coisas assim. Mas não fazemos essa terapia, como dissemos. E também podemos dizer que é uma oficina de trabalho, um local em que a gente aprende e põe em prática a desenvolver os bons sentimentos, a trabalhar a caridade, como a doutrina espírita nos orienta. Então, dizemos oficina de trabalho. E templo, que é um local onde o aspecto religioso está presente na doutrina espírita, onde nós fazemos esse contato com a espiritualidade, com Deus, buscamos a aproximação de Deus, ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? O espírito mais elevado que conhecemos e que buscamos entrar em sintonia com ele e os seus valores. E quais são as atividades que nós encontramos em um centro espírita? No Centro Espírita nós temos atividades de ensino, por exemplo, as nossas palestras públicas, nossas reuniões públicas, onde são ensinados os princípios da doutrina espírita. Temos os grupos de estudo, onde as pessoas se reúnem para estudar mais aprofundadamente a doutrina espírita, as obras básicas da doutrina espírita. São grupos que iniciam num nível de aprendizado mais para principiante, até aprofundado, né, de pesquisa. Temos também atividades voltadas às terapias espíritas, assim chamamos, terapias como o passe, que é oferecido na Casa Espírita, o passe magnético, a fluidoterapia a partir da água fluidificada, que é oferecida também. Temos atividades como as reuniões mediúnicas, onde há todo um trabalho na comunicação mediúnica, né? E temos também atividade com crianças, com jovens, através da escola de evangelização, em que ensinamos não apenas a doutrina, os aspectos da doutrina, mas de evangelização em geral aos jovens desde a faixa de 3 anos de idade para frente. Uhum. E o que são as reuniões mediúnicas que acontecem no Centro Espírita e que tanto chamam a atenção das pessoas, querendo muitas vezes participar ou saber como funciona? As reuniões mediúnicas dentro de um Centro Espírita
vamos dizer assim, são as reuniões onde acontece tanto o estudo teórico do fenômeno mediúnico, lembrando a mediunidade como uma faculdade que o espírito tem de quando encarnado, nossa situação, poder se comunicar com espíritos desencarnados. A faculdade é inerente a todos os espíritos, mas diríamos assim, médium aquele que ostensivamente apresenta esta faculdade, não são todos, que tem essa faculdade, vamos dizer assim, avivada, funcionando perfeitamente na encarnação, nessa encarnação. Temos ela, mas adormecida, né? Temos a potencialidade, mas ela não se expressa. Então, nessas reuniões acontece esse intercâmbio, chamamos de intercâmbio mediúnico, né? Intercâmbio com os espíritos desencarnados. Ela se reveste de curiosidade, porque chama a atenção a ideia, a possibilidade de poder se contactar com alguém que se foi, um ente querido, um espírito que morreu. Nós não vemos mais, eu não o escuto mais, mas tem um local onde eu posso fazer um contato. É isso que chama a atenção. E, infelizmente, em função disso, a gente observa muitos equívocos. A reunião mediúnica tem uma finalidade, um objetivo específico, e esse não é um deles. Esse contato apenas de uma conversação. Até porque as pessoas não se dão conta, né? Mas esse contato pode acontecer e normalmente acontece durante o sono, não é, Danilo? Exatamente. Relembrando aqui Kardec no Livro dos Espíritos, questão 459, em que os espíritos, respondendo uma pergunta dele, orientam que a espiritualidade, os espíritos desencarnados estão sempre a nos influenciar. Pelo pensamento, pela sua vibração, eles conseguem de alguma maneira nos sensibilizar. Alguns mais, outros menos. Então, nesse sentido, nós estamos sempre próximos aos espíritos, eles nos acompanham. E nas nossas orações, no nosso pensamento, o direcionamento do nosso pensamento a um espírito amigo, alguém que a gente gostaria de pensar nele, pensar com carinho, dirigir um sentimento bom a ele, ele consegue captar isso daí. Da mesma forma, ele pode direcionar a nós os seus sentimentos, as suas vibrações. Você falou do sono, é um outro momento muito interessante. Lembrando que quando nós adormecemos, quando nós dormimos, o corpo físico precisa desse descanso, mas o espírito necessariamente não. Então ele se afasta parcialmente do corpo físico e mergulha nessa dimensão espiritual, tem a possibilidade de perceber essa dimensão espiritual com maior intensidade. Então, nesse momento, muitas são as vezes que nós encontramos com alguém, batemos papo com um ente querido que já se foi. Às vezes a gente vai adormecer pensando, fazendo a nossa prece antes de dormir. Eu gostaria de encontrar o pai, a mãe, o irmão, alguém que se foi. E se for possível este contato, ele pode se estabelecer, né? Se o espírito captar isso daí, tiver a condição de vir ao encontro do que está dormindo, adormecido, ele vem e os dois às vezes se encontram. Eu conheço exemplos de pessoas que dizem, essa noite eu encontrei, bati papo com fulano, com ciclano. Tem dentro da família alguém, acontece muito isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele faz esses contatos, ele conversa constantemente. E mesmo não nos lembrando, né, ao amanhecer, ao nos acordarmos, não lembrando, nós sentimos aquela sensação, né? Aquela sensação da presença da pessoa, uma sensação assim, um bem-estar, né? Que denota realmente este encontro. Mas você nos falou o que são as reuniões mediúnicas, né? E como são as reuniões mediúnicas? Tá. Essas reuniões acontecem no centro espírita e elas possuem toda uma preparação para que aconteçam, existe um objetivo definido, um planejamento para que elas aconteçam. Da mesma forma, é feita toda uma preparação do ambiente e das pessoas que vão participar dessa reunião. Porque em se preparando para esse contato com a espiritualidade, há de se ter assim todo um cuidado para que isso aconteça. Vamos imaginar, se nós vamos fazer um atendimento a um espírito que é encaminhado pela espiritualidade a participar da reunião, que está em aflição, está em dificuldade, e que uma conversa se faz necessária, importante com ele, às vezes mesmo até para que ele perceba o estado em que ele se encontra, já desligado do corpo físico
já morreu o corpo físico. Muitas vezes vem um espírito na reunião e ainda acredita estar vivo. A ligação, o contato dele com a matéria, o apego à matéria é tão intenso que ele sente como se estivesse vivo ainda. Então tem que ser feita toda uma orientação. Mas tem que ter um cuidado para fazer essa orientação, a forma de falar. Então a pessoa que faz esse trabalho, nós chamamos o dialogador, alguns chamam de doutrinador, tem que ser alguém que saiba fazer isso, tenha tato, tenha possibilidades de, primeiro, conhecer a condição que está aquele espírito, a possibilidade de falar para ele, em que momento falar a situação, ou seja, isso envolve uma preparação. Então, como eu estou dizendo, do médium, a mesma forma, ele que vai fazer esse contato, esse intercâmbio, ele se oferece para que o espírito venha se comunicar por intermédio dele. Então, o aspecto emocional dele, psicológico dele, tem que estar adequado para que isso aconteça, para que a comunicação se dê da melhor maneira possível. Danilo, existe cobrança nas atividades mediúnicas? Ou seja, o auxílio mediúnico tem um preço? Isso é muito importante, Ivone. Conforme os espíritos orientaram Allan Kardec, na doutrina, o dom da mediunidade é algo que Deus nos oferece com um objetivo, e é de graça. Da mesma forma, a nossa retribuição deverá ser quando fizermos o uso desse dom. For para auxiliar alguém, mas principalmente auxiliando a nós não podemos colocar valor nenhum, cobrança nenhuma. Então, nos centros espíritas, a atividade mediúnica jamais será cobrada. Até porque também não é recomendado a prática mediúnica no centro espírita com esse caráter de atendimento como se fosse um consultório. As pessoas vão lá com problemas, eu quero fazer uma consulta. Não é essa a consideração que devemos fazer da prática mediúnica. As pessoas que participam na casa espírita têm as suas dificuldades, tem lá o atendimento fraterno, é feito uma entrevista, tentando dar uma orientação na visão espírita do que possa ser o problema, recomendações, mas se houver por parte da espiritualidade a necessidade de manifestação em alguma reunião mediúnica, ela acontecerá e essa informação virá. Não sendo necessário até que a pessoa participe da reunião mediúnica para receber alguma orientação. E nem que saiba o que aconteceu na reunião mediúnica. Exatamente. Até então, a partir disso, a gente vai entender que o caráter da reunião mediúnica é particular, não é público. Então, certa reunião mediúnica, ela jamais será pública, de caráter público, aberta a quem quiser participar, de maneira nenhuma. E não se deve cobrar nada, não existe preço para esse trabalho. Isso foi dado de graça, como os Espíritos dizem, dai de graça aquilo que recebeis de graça. E existe algum ritual específico para a realização de uma reunião mediúnica? Ritual propriamente dito, não. Existem algumas orientações, mas que infelizmente às vezes algumas pessoas dão um caráter de ritualismo, mas não. As orientações são como vai ser naquele ambiente da reunião mediúnica, uma sala fechada, particular, vai se fazer esse contato, existe toda uma preparação da espiritualidade com relação ao ambiente, a harmonização do ambiente. Da mesma forma, aqueles encarnados, os médios que vão participar, devem, para manter esta condição, essa psicosfera adequada, esse ambiente adequado a essa reunião, manter isso. E como é que a gente faz isso? A partir da nossa vibração, reflexo dos nossos pensamentos, dos sentimentos que estamos tendo. Então, o que diríamos de ritual? Vamos mudar para orientações. Então, uma orientação, ao iniciarmos a reunião, por um breve período, através de uma prece, de uma leitura, de uma mensagem, que todos nós nos serenemos, entremos em silêncio, façamos uma reflexão, para que a gente possa, vamos dizer assim, na nossa vibração, possa alcançar esse nível, uma vibração mais elevada para um contato melhor com a espiritualidade. Durante a reunião, um processo, uma disciplina entre os médiuns vão dando as comunicações de acordo com uma certa ordem, para que não aconteça, às vezes, uma ou mais comunicações vão acontecer no mesmo momento, ou não tem condições para isso, então o médium aguarda um instante dele se comunicar, o espírito se comunicar por ele, espera o outro. Isso é uma disciplina, é uma orientação que a gente tem
dentro da reunião mediúnica. Mas que isso não se torna um ritual. Tem que ser feito sempre assim, sempre nessa posição, sempre a mesma leitura. Ou seja, não tem esse caráter de ritualismo, mas tem essa necessidade para a ambientação. E exatamente por essas observações que você fez, é que a gente identifica que nem todas as pessoas estão aptas para participar de uma reunião mediúnica, né? Que existem pré-requisitos necessários, né? Exato. Mas, Danilo, o que dizer das reuniões que acontecem fugindo dessas orientações que o Espiritismo recomenda? Vejamos, as orientações foram trazidas com o objetivo de realizarmos essa atividade, essa prática, da maneira mais eficiente e eficaz, ou seja, que a gente tenha êxito na proposta e no seu objetivo. Então, Allan Kardec nos oferece, numa das suas obras básicas, a segunda, o Livro dos Médiuns, um manual para aqueles que, médiuns, vão participar da reunião, para que eles entendam o que é adequado, o que é correto, como acontece uma reunião mediúnica, o porquê das coisas. Vamos dizer assim, é como a gente compra um aparelho e vem lá o manual de explicações, né, de como funcionamento, para a gente tirar o maior proveito possível do aparelho, né, aproveitar ao máximo a sua capacidade. O Livro dos Médiuns é isso, para esse manual para o médium. Então, ali a gente vai encontrar requisitos da postura, do comportamento do médium, do seu aperfeiçoamento no dia a dia, o seu processo de educação, não apenas como médium, mas principalmente como pessoa. O médium é médium não no instante da reunião, é 24 horas do dia. Então, o seu comportamento, a sua postura deve ser adequada o tempo inteiro. Isso é um requisito para ele ir para a reunião nessa condição. Dentro da casa espírita, quando a gente observa reuniões que não atendem a esses requisitos específicos, a gente tem a certeza que começa a reunião a poder ter interferências, a sofrer processos que dificultam a realização e o alcance, o objetivo dessa reunião. Isso é algo perigoso para os participantes, principalmente para os médiuns que estão ali presentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, nós estamos falando de reuniões mediúnicas no centro espírita, então estamos falando de reuniões mediúnicas espíritas, porque a reunião mediúnica não é algo específico, característico da doutrina espírita, do espiritismo. Mediunidade não é do espiritismo. Mediunidade é uma faculdade natural da humanidade. Tanto que a gente vai ver muito antes do espiritismo, na história, processos ou fenômenos mediúnicos acontecerem, reuniões mediúnicas acontecendo. Não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo vem tirar um véu, descortinar algo que era um tanto desconhecido, explicar o que é, como acontece e a melhor forma de fazê-lo. Então aí é bom considerar isso uma reunião mediúnica espírita, dessa que nós estamos falando. Existem reuniões mediúnicas que são realizadas em outras religiões e outras doutrinas, nós temos que ter o respeito devido, mas ela não tem a mesma característica de uma reunião mediúnica espírita dentro de um centro espírita, né, como centro espírita. Certo. Nós agradecemos a sua participação. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.